Sabe, ler um jogo de futebol sempre pareceu uma arte, né? Coisa de intuição. Mas e se a gente encarasse isso como uma ciência? Bem-vindos a esta análise da Smart Goal, onde os dados contam a história antes mesmo dela acontecer. Então, a grande questão é essa. Será que dá mesmo para decifrar uma partida antes dos jogadores entrarem em campo? A intuição, claro, ajuda, mas a análise de dados moderna abre uma dimensão completamente nova de entendimento. E a resposta é que sim, a gente consegue chegar muito, muito perto. O nosso objetivo aqui é justamente mostrar passo a passo como os números conseguem traduzir aquele caos do campo em padrões e probabilidades. E para a gente ver isso na prática, nada melhor que um caso real. Vamos mergulhar num confronto da 24ª jornada da Liga Portugal entre Tondela e Santa Clara. Ok, vamos lá. O primeiro passo é sempre entender o contexto. E o que a gente vê aqui é bem interessante. As duas equipes estão praticamente espelhadas na tabela. Tondela em 17º, Santa Clara em 16º. E ambas com 18 pontos. Ou seja, no papel, o equilíbrio é total. Mas o contexto é só o começo. Agora a gente vai para a análise de desempenho para ver como essa história fica mais profunda, olhando o histórico de confrontos diretos, o famoso head-to-head ou H2H e, o que é fundamental, o momento atual de cada time. E aqui a coisa começa a ficar boa, porque surge uma baita contradição. No confronto direto, o H2H, a gente viu uma vantagem histórica bem clara para o Tondela, com 61% de aproveitamento. Só que quando a gente olha a fase atual, tanto nos últimos 6 jogos quanto no desempenho em casa ou fora, o diagnóstico é o mesmo para os dois: ruim. Então, resumindo a ópera, a gente tem essa briga entre o passado e o presente. O histórico dá uma moral para o Tondela, mas a realidade do momento mostra dois times em apuros. E aí, para desempatar essa história, a gente precisa ir mais fundo. É hora de usar as métricas de previsão, como os gols esperados, o famoso XG, para enxergar além do placar e entender a real qualidade do futebol que eles estão produzindo. E olha só como isso fica claro aqui. O XG, ele mede a qualidade das chances de gol que um time cria. Números abaixo de 1, como 0,87 para o Tondela e 0,80 para o Santa Clara, mostram uma produção ofensiva muito baixa. Traduzindo, são times com muita dificuldade para criar chances claras de gol. Mas a análise vai além e revela um ponto crítico que os dois times têm em comum. Olha só esse gráfico. Em mais de 83% das vezes, essas equipes são as que sofrem o primeiro gol. É um número que, sinceramente, assusta. Isso não é só um número, é um padrão de comportamento. Mostra uma fragilidade defensiva ou uma dificuldade de começar os jogos com intensidade, uma característica que está marcando a temporada dos dois. Com todas essas peças no tabuleiro, o contexto igual, a fase ruim, o ataque que não produz e a defesa que sofre logo de cara, a gente está pronto para juntar tudo. Chegou a hora do veredito dos dados. E o nosso modelo estatístico pega tudo isso e transforma em probabilidade de placar. A conclusão é um jogo de poucos gols. O 1-0 aparece como o resultado mais provável, com quase 19% de chance, seguido de perto pelo 0-0. A tendência é claríssima, um jogo amarrado que vai ser decidido no detalhe. E aqui a gente tem a visão geral, a análise completa da Smart Goal que guiou todo esse raciocínio. Desde o contexto inicial, passando pelo desempenho e pelas métricas avançadas, cada dado ajudou a construir essa previsão final de um jogo com poucos gols e um leve favoritismo para o Tondela, baseado principalmente no histórico. Então, para amarrar tudo, as conclusões são bem diretas. Uma partida com forte tendência para poucos gols. Dois times em má fase, uma probabilidade enorme dos dois sofrerem o primeiro gol e uma vantagem estatística sutil para o Tondela. O mais importante aqui não é cravar o placar, mas sim entender toda a lógica que leva a essas probabilidades. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A análise de dados nos oferece um roteiro detalhado, lógico da partida. Mas o futebol? O futebol sempre guarda um espaço para o imponderável. Se os dados nos contam a história mais provável, qual vai ser o capítulo que a sorte, o acaso ou, quem sabe, o brilho de um jogador vai escrever na hora do jogo? Quer ter acesso a essa inteligência de alto nível? Siga a gente no Instagram, @SmartGoal4. Acesse o nosso site e para uma análise personalizada em PDF é só chamar no WhatsApp. O link está na bio. Smart Goal. Leitura de jogo baseada em dados.